saudar e agradecer a presença do Dr. Nuno Canas Mendes nesta sessão, saudar também os nossos participantes, alunos e outros interessados, neste ciclo de webinars intitulado China e Ásia Pacífico, que já começou no dia 6 de maio, teve também uma tarde e noite rica no dia 13 de maio, tivemos hoje já as conferências do Dr. Carlos Gaspar e do professor Mark Merovitz. Temos agora a Dr. Nuno Canas Mendes e a seguir o Dr. Nuno Magalhães. Já estão também programadas as da próxima semana com o professor Toshio Minohara do Japão, a professora Maria Raquel Freire, o professor Vasco Rato e o diretor do Diário de Notícias, Leonídio Ferreira. Recordo que esta gravação, com autorização, aliás, do nosso convidado, está a ser gravada e depois será então disponibilizada nos nossos canais habituais. E, sem perder mais tempo, faço apenas uma breve apresentação. O Dr. Nuno Canas Mendes é professor associado do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a antiga Universidade Técnica de Lisboa, e presidente do Instituto do Oriente. É doutorado em Relações Internacionais e tem-se dedicado, como todos sabemos, aos estudos asiáticos, nomeadamente às questões da integração regional no Sudeste Asiático e da construção do Estado em Timor-Leste. Integra atualmente a equipa de investigação do projeto CRISEA, Competing Regional Integration in Southeast Asia, do H2020. Nuno, mais uma vez, em nome do IDN e da UAL, que organizam este ciclo de webinars, que por sua vez está associado ao curso de Estudos Avançados sobre a Ásia e Pacífico, os nossos agradecimentos pela imediata resposta positiva e aguardamos atentamente pela palestra sobre um tema que muitas vezes nos vai escapando, porque estamos muito obcecados com a China e a tensão China, Estados Unidos e por aí fora, mas acho que esta região, em que manifestamente o professor Nuno Canas Mendes é um grande especialista nacional, merece-nos a devida atenção e por isso vamos acompanhar com muito interesse esta palestra, seguindo-se depois o tradicional período de questões e debate. Passo então a palavra, Nuno. Obrigado. Obrigado, Luís. Eu é que agradeço o convite. Aliás, os convites que me tens feito nestes últimos anos, quer para participar em eventos deste género, quer para escrever, que é também um prazer grande. E queria felicitar-te também pela organização deste curso. E agradecer naturalmente também institucionalmente ao Instituto de Defesa Nacional e à Universidade Autónoma de Lisboa pelo convite, que aliás aconteceu, enfim, quase por acaso, não é por acaso porque o meu nome estava na lista, mas aconteceu de forma inesperada porque nos encontramos ainda durante o período do confinamento, ou já não sei bem, já me perdi, na rua. E, portanto, tu disseste, vou-te mandar um e-mail daqui a bocado, depois explicaste-me o que era, e, enfim, foi para mim uma grande alegria, porque estávamos todos bastante aborrecidos, fechados em casa e com coisas menos interessantes para fazer, e de repente o teu convite foi de facto muito, muito estimulante e, portanto, estou aqui com todo o gosto. Depois, queria naturalmente saudar os alunos, as pessoas que eu já conheço e as que não conheço, e dizer-vos que é um gosto estar aqui também convosco e conhecer novas pessoas e rever aquelas que já conheço, e explicar-vos, enfim, de forma bastante sintética, que quando o Luís me fez o convite, deu-me total liberdade de escolha para o tema, e eu imediatamente pensei, bom, é prudente falar sobre um tema em que eu me sinto à vontade, é talvez lógico que algumas áreas, estando já devidamente cobertas por grandes especialistas, eu me dedico a uma que é menos tratada e que é menos conhecida e que por acaso é aquela que eu tenho estudado
nos últimos anos. E, portanto, foi por isso que eu achei que poderia falar sobre o Sudeste Asiático, sobre a ASEAN e sobre, enfim, os tempos que estão a correr, estando consciente, naturalmente, enfim, dos riscos que estou a correr por isso, quer dizer, não, na realidade, aquilo que eu aqui venho trazer são mais dúvidas e interrogações do que uma aula muito acabada e muito académica sobre o tema. Talvez aquilo que me parece mais interessante fazer é um diálogo sobre este tema, que, tendo aqui uma incidência regional, é interessante pelos particularismos que revela, não só, enfim, pela resposta que foi encontrada institucionalmente, como pelas várias especificidades que encontramos. O que nos leva, naturalmente, também a refletir sobre a própria natureza da organização da ASEAN, sobre o papel da ASEAN, sobre a importância da ASEAN, sobre se a ASEAN consegue ou não ultrapassar uma série de clichês e de tabus que recaem sobre ela. Portanto, foi esse o meu fito, foi esse também a forma que eu achei que deveria seguir para orientar a minha exposição, e por esse motivo eu vou apresentar aqui um PowerPoint que me servirá de orientação para a minha exposição, e depois, naturalmente, no fim, faremos a nossa sessão de perguntas e respostas. Bom, estão a ver o... Estamos a ver, perfeitamente. Ok, pronto. Então, o título que eu resolvi dar a esta intervenção, a centralidade da ASEAN face ao impacto da Covid-19, esta expressão centralidade, já vamos ver mais à frente, está muito ligada à ideia que a ASEAN persegue praticamente desde o início deste século, de se querer atribuir uma maior importância. E é sobre isso que falarei mais à frente, porque é um conceito bastante polémico e bastante discutível. Estruturei a minha organização desta maneira. Resolvi fazer uma coisa que é, enfim, talvez pouco frequente, que é apresentar as dúvidas e as incertezas logo à cabeça. E filo porque é quase como se tivesse uma inversão de termos, não é? As dúvidas e as incertezas poderiam ser uma espécie de notas finais, mas que eu achei que valia a pena lançá-las logo de início para depois fazer a exposição. Depois podemos voltar a elas na parte das perguntas e das respostas. Num primeiro momento, o que vou fazer é tratar esta questão da centralidade, explicar o que é centralidade e talvez chamar a atenção para um lado mais retórico, muito associado à ASEAN, que me leva a seguir o professor Amitav Acharya, que chama a centralidade um mito. Depois fazer uma caracterização sobre o estado de coisas atual, o mais atual possível, junho de 2020. Depois perceber que tipo de iniciativas é que foram tomadas pela organização, pela ASEAN, no combate à pandemia. No passo seguinte é uma ligação mais ampla a toda a região Ásia-Pacífica e, no fundo, ao mundo inteiro, que é perceber como é que a pandemia potenciou tendências geopolíticas que já estavam definidas, nomeadamente uma questão que já foi
abordada nas sessões anteriores de hoje, não é? Logo na primeira e na segunda sessões, sobre a rivalidade entre os Estados Unidos e a China. A rivalidade entre os Estados Unidos e a China tem uma presença forte na região do Sudeste Asiático. De resto, hoje também já tiveram, logo a primeira conferência foi sobre o mar do sul da China e, portanto, tiveram a oportunidade de ouvir um grande especialista sobre este tema, que também vem a propósito da ASEAN, visto que há um vasto conjunto de países da ASEAN que têm esta ligação ao Mar do Sul da China. Portanto, dentro dessa lógica, falarei sobre alinhamentos e equilíbrios, sobre a diplomacia da máscara e sobre alguns casos de maior abertura e maior receptividade à diplomacia da máscara. Posso avançar desde já, e enfim, não é propriamente uma grande novidade, que a ASEAN como um todo é uma entidade, sobretudo, abstrata, e é abstrata no sentido em que é difícil encontrar uma resposta e uma reação que seja verdadeiramente comum, mas já lá vamos. E, portanto, a dúvida está sempre entre perceber como é que a ASEAN é uma soma de partes ou é um mundo fragmentado. Falarei também, e portanto daí a importância dos casos específicos e de vermos alguns casos específicos. Depois, a questão do financiamento americano e de como o financiamento americano contrastou com toda a ajuda que a China tem prestado, toda a intervenção que a China tem feito na região. E, finalmente, dentro desta secção, avaliar o papel das potências médias e sobretudo, perceber quais é que são aquelas, dentro das chamei-lhe potências médias, quais é que, para contrastar com a China e com os Estados Unidos, perceber quais é que são aquelas que têm tido nesta questão do combate à pandemia na ASEAN, têm tido um papel ora mais participativo e presente, ora menos. E estou a pensar claramente no Japão, que tem efetivamente marcado presença, que tem tido um papel importante, e em países que têm interesses no Sudeste Asiático, mas que, perante o surto pandémico, têm tido uma atitude de maior reserva, de maior afastamento, ou seja, a Índia e a Austrália. Finalmente, falarei sobre as consequências económicas, aquelas que já são conhecidas e aquelas que se antecipam e que se prevêem relativamente ao impacto da pandemia. Bom, este primeiro slide é mais no fundo uma reflexão minha sobre estes tempos estranhos que estamos a viver. Esta expressão, a espuma dos dias, é no fundo aquilo que temos estado a discutir sempre quando nos referimos à Covid-19, dado que pouco se sabe, as previsões que se fazem são sempre bastante frágeis, e realmente aquilo que tem marcado este período é a ideia de uma grande incerteza e de uma grande insegurança face ao desconhecido e, ao mesmo tempo, a perplexidade que sentimos com o desgoverno de vários governos em várias partes do mundo sobre a medida da eficácia de qualquer solução que seja proposta ou implementada e a eficácia das mesmas. E neste sentido, o Sudeste Asiático
É um caso interessante, do meu ponto de vista, que é claramente suspeito, porque digamos que é isso que eu sinto. Aquilo que está a acontecer agora no Sudeste Asiático é como se tendências geopolíticas que já existiam, já estavam subejamente estudadas e que se manifestavam de forma bastante intensa, nomeadamente a questão da rivalidade China-Estados Unidos, têm agora nesta fase como que uma dimensão hiperrealista. É como se essa rivalidade geopolítica se tornasse mais intensa, mais colorida, com uma textura muito visível. A ASEAN é um caso de estudo, para as diferentes lentes das teorias das relações internacionais. Enfim, esse debate é um debate subejamente conhecido de muitos. Enfim, no essencial, para não me alargar muito, é muito tentador olhar para a ASEAN pela lente realista, na medida em que se percebe que a ASEAN, que é uma história já longa, não é? A ASEAN foi criada em 1967, portanto tem mais de 50 anos de existência, e quando nós fazemos um balanço sobre a atuação da ASEAN, uma das primeiras conclusões a que chegamos é que tem dado passos bastante lentos. E esses passos lentos explicam-se por uma lógica que presidiu e que preside ainda a organização, que é o ASEAN Way. O ASEAN Way é a regra de funcionamento da ASEAN. O ASEAN Way é a lógica do consenso que é necessário para tomar qualquer decisão. Ora, enfim, não é preciso ser um grande especialista em relações internacionais ou em qualquer outra área do saber. A vida todos os dias mostra-nos isso até à saciedade, que o consenso, construir consensos, é um processo complexo. Enfim, não vale a pena tecer aqui grandes considerações históricas sobre o porquê do ASEAN Way. O ASEAN Way tem raízes na coexistência pacífica, lançada nos anos 50, vai buscar inspiração ao não alinhamento de Bandung, da Conferência de Bandung de 1955. O ASEAN Way é, acima de tudo, o reflexo de um soberanismo que os países desta região continuam muito alargados. E, neste sentido, a ASEAN procurou ser, ou tem procurado ser, sobretudo nestes últimos anos, uma tentativa de ultrapassar esse soberanismo exacerbado. Mas há como que um dilema, porque a ASEAN Way não foi ultrapassada, ou seja, o consenso continua a ser a regra. Trabalhar o consenso num plano multilateral é qualquer coisa de muito complexo. Daí que o realismo seja uma explicação bastante satisfatória para perceber a evolução e a dinâmica da ASEAN em todas estas décadas de existência e, sobretudo, as realizações, os sucessos alcançados pela ASEAN, que tendencialmente são considerados relativamente modestos. Ou seja, nós conseguimos perceber, quando falamos da ASEAN, que é uma organização formada por 10 Estados do Sudeste Asiático, que a ASEAN procura, de alguma forma, corporizar uma identidade para o Sudeste Asiático, o que quer que isso signifique, não é? Porque ninguém sabe muito bem o que é uma identidade regional. A ASEAN tem procurado fazer isso, mas por causa do ASEAN Way, desta lógica de funcionamento, o que nós conseguimos perceber é que são os particularismos dos Estados, são os interesses dos Estados que continuam
a prevalecer e, portanto, a impedir tomadas de decisão. E, neste sentido, esta postura light da ASEAN pode-se explicar por isso. Portanto, é fácil, mas isso, de uma maneira geral, quer dizer, enfim, qualquer explicação realista é sempre tentadora. É evidente que, se nós a conjugarmos com o liberalismo, bom, a ASEAN, apesar de ter uma estrutura comunitária tripartida que aponta em várias direções, tem sido, acima de tudo, uma organização com objetivos económicos e que tem, de alguma forma, facilitado as trocas entre os países desta região e, portanto, também desse ponto de vista, o liberalismo tem funcionado porque, efetivamente, conseguimos perceber que da história da ASEAN destes últimos anos, sobretudo, até aos anos 70 não foi o caso, mas dos anos 70 em diante, o ambiente que tem prevalecido entre os países desta região é um ambiente tendencialmente pacífico, não obstante as questões mais complexas e que geram maiores tensões, nomeadamente aquela de que falaram na primeira conferência do dia sobre o mar do sul da China. Bom, e se quiséssemos continuar este debate, poderíamos também somar aqui o construtivismo, na medida em que a ASEAN tem promovido um diálogo, uma interação entre as partes, e que essa interação entre as partes tem, apesar de tudo, contribuído para uma aproximação e para uma maior nitidez identitária da região. Portanto, não é o meu objetivo para hoje falar sobre teoria das relações internacionais, porque isso seria uma coisa extremamente maçadora e as pessoas ficariam cansadas muito rapidamente. Portanto, eu não quero que isso aconteça e portanto, vamos passar adiante e vamos olhar para aquilo que eu chamo de retórica institucional quando falarmos sobre centralidade. Eu escolhi esta citação de um grande escritor francês, o Flaubert, que escreveu uma carta, não é uma carta à amante, mas é uma carta a uma senhora com quem ele se correspondia. Aliás, se fosse a amante, o teor seria talvez diferente. E a tradução é minha. O afã de querer concluir é uma das manias mais funestas e mais estéreis a imputar à humanidade. Cada religião e cada filosofia pretenderam ter Deus com elas, medir o infinito e conhecer a receita da felicidade. Que orgulho e que vazio! O que vejo, pelo contrário, é que nem os grandes génios, nem as grandes obras tiraram conclusões. De facto, aquilo que eu gostava de deixar como nota final para este preâmbulo é a ideia de que não vamos aqui concluir o que quer que seja, o que vamos fazer é apenas e só refletir sobre um conjunto de temas. Assim fica melhor. Bom, começo então por aquilo a que chamo de dúvidas ou dúvidas e incertezas. Primeira proposta, a primeira asserção. É evidente que qualquer juízo, qualquer opinião, qualquer posição, qualquer interpretação que se tome agora para falar sobre este tema é necessariamente preliminar e provisória. Mas não interessa, não é isso que nos impede de falar sobre os temas. Segundo lugar, tudo indica, quando falamos em centralidade da ASEAN e quando falamos em ASEAN, que aquilo que está a acontecer agora é mais um teste à retórica da ASEAN. Ou seja, o que eu quero dizer é que esta pandemia será um teste à eficácia da cooperação, da concertação, da coordenação de esforços da ASEAN.